Olá, professores, sejam todos bem-vindos à nossa primeira TPC do ano com relação à matemática dos anos iniciais. E nós estamos aqui, preparamos esse material, então, para discutirmos algumas coisas muito importantes, a ênfase que será dada com relação à matemática agora, nesse momento de recuperação e aprofundamento. E convidamos você, então, a estar conosco, a assistir esse TPC, anotar suas dúvidas, suas sugestões, porque depois vocês vão ter acesso ao link de interação e vão poder enviar isso para nós. Será de grande ajuda. Meu nome é Shalimar Máximo, muitos de vocês aqui na rede já me conhecem, e eu estou como PCNP hoje na diretoria de ensino, nas ações de matemática. Tenho caminhado aí com vocês com relação a isso já desde o ano passado, nossas discussões, então convido que nós possamos trilhar agora o caminho dessa formação de hoje, para um aprofundamento maior aí, olhando para a questão da recuperação e aprofundamento que nós temos dos nossos alunos. Então, com isso, eu já vou compartilhando aqui com vocês a tela aqui da formação, para que nós possamos, então, conversar. Como vocês podem ver, o tema da nossa TPC hoje é 0123, conte outra vez, Sistema de Numeração Decimal. Então, nesse momento de recuperação e aprofundamento, nós fomos conversando aqui observando tanto os resultados que nos chegou do SARESP, resultados da avaliação diagnóstica, resultados da sondagem que as escolas já fizeram, e temos entendido que nossos alunos precisam de um foco em cima do sistema de numeração decimal. É claro que cada ano tem o seu perfil, terá a sua especificidade, mas é importante que a gente olhe, porque nosso aluno precisa completar dentro do ano esse entendimento do sistema de numeração decimal, para que ele consiga avançar nos outros conhecimentos. Então, nosso convite hoje é retornar a um tema que não é novo para nós, mas trazendo um outro olhar, inclusive dentro de cada ano, observando o que cada ano fala a respeito, né, a habilidade de cada ano fala a respeito do sistema de numeração decimal, e aí nós olharmos para uma atividade específica que pode ser transformada, trazida de várias maneiras dentro de sala, que é o completar o quadro numérico, né? E nós vamos observar, então, quais são as estratégias para poder apresentar isso para os nossos alunos. Então, dando sequência aqui, nós vamos olhar para os nossos objetivos. O primeiro deles, então, é refletir sobre o processo de ensino e aprendizagem, o processo de construção dos números pela criança, como isso se dá. Nós vamos tentar subsidiar o trabalho de vocês em sala de aula, considerando os objetivos que nós temos para esse trabalho com os números, e vamos tematizar, então, algumas habilidades essenciais e a atividade referente ao ensino de números, olhando principalmente para esse processo de recuperação e aprofundamento que nós temos. A questão, então, dos conteúdos, nós estaremos olhando para os pressupostos do currículo paulista para o ensino da matemática, vamos olhar para a unidade temática de números e vamos olhar para as habilidades essenciais de matemática. Para começar a conversa, trago para vocês, então, uma tirinha do Jean Galvão, que tem publicado sempre na revista Recreio. Inclusive, ele tem uma coleção especial de tirinhas. Se você procurar na internet, é possível você encontrar já vendendo para colecionador. Essa edição está esgotada, né? Mas aí você consegue, dependendo aí, tem o seu interesse, porque ele publica muita coisa com relação às disciplinas, né? Ele fala de matemática, ele fala de língua portuguesa, e essa tirinha específica, claro, não poderia deixar de ser, ela nos fala a respeito da matemática. Então, nós temos aí na primeira tirinha, né, os alunos dentro da sala de aula, e aí eles o professor vai falando 23, 24, 25, e aí a gente tem um sinal lá atrás, o sinal do recreio, e aí eles, né, saem correndo, e a aluninha ali no quadro do meio diz, chega de matemática, vamos brincar. E aí ela cobre o rosto na última tirinha, e lá está ela, então, fazendo uma contagem, né, brincando de esconde-esconde. E aí ela vai, 23, 24, 25. Então, a nossa conversa hoje começa justamente sobre o quanto a matemática está inserida no nosso dia a dia e nós não temos dimensão disso. Falo nós, falo os nossos alunos,
né, o quanto que nós usamos a matemática, o quanto ela é constituinte das relações e das nossas rotinas, né, dentro de casa, no trabalho. E essa matemática presente é uma matemática que nós fazemos uso, que nós gostamos, que nós temos uma facilidade para lidar. Mas muitas vezes, quando essa matemática é trazida para dentro da sala de aula, ela fica didatizada e ela perde esse caráter, seja de função social, né, o uso dela, perde o caráter lúdico, no caso da brincadeira, e aí, então, temos a visão de que precisamos colocar nas crianças esse conhecimento matemático, quando, na verdade, nós precisamos observar que essa matemática já está presente com eles já trazem muita coisa, e que isso pode ser um disparador, é um ponto muito favorável para que possamos planejar as nossas aulas. Muito importante, então, como eu já disse, lembrar que a matemática faz parte do nosso cotidiano e isso pode e deve ser usado a nosso favor. Para realizarmos o trabalho com os nossos alunos, é necessário trabalhar essa matemática lúdica e contextualizada. Então, nós temos dentro do nosso currículo e dentro dos materiais, né, da SEDUC, que nós temos dentro da escola, que nós utilizamos com os nossos alunos, o EMAI, os materiais do Aprender Sempre, eles trabalham essa contextualização e buscam essas questões do dia a dia. E é claro, professor, nós estamos aqui para conversar e trazer outras ideias e sugestões para que esse trabalho com a matemática possa ser feito dessa forma lúdica. Nós sabemos que dentro desse contexto de pandemia que tivemos nos últimos 2 anos, nós tivemos aí uma perda muito grande com relação aos conhecimentos matemáticos dos nossos alunos. E claro, agora dentro de sala de aula, no momento em que cada um entrou aí no começo do ano na sua sala, fez uma avaliação com seus alunos, com certeza, como nós sabemos e o quanto, né, cada um de nós é responsável e se sente responsável pelo ensino e aprendizagem, pela aprendizagem dos nossos alunos, nós estamos, assim, muito preocupados. Mas nós precisamos tomar cuidado para que a preocupação não seja um empecilho à aprendizagem. É importante se preocupar, é importante preparar, mas é importante termos calma. Nós vamos atingir esses objetivos, vamos trabalhando com calma, vamos observando o foco, o objetivo de cada momento e de cada atividade. E com certeza nós vamos conseguir promover esse avanço. Lembrando que tudo é um trabalho de equipe. Então, o primeiro ano vai fazer o trabalho que for cabível e possível nesse ano, e assim o segundo ano, e assim o terceiro, o quarto, o quinto, e os demais anos que nós temos nas escolas. Bom, o planejamento de cada aula é de fundamental importância. Então, num primeiro momento, ativar os conhecimentos prévios. Como nós vimos na tirinha, a matemática está ali no dia a dia dessa criança, no meio de uma brincadeira. Então, quando nós fazemos todo um planejamento em cima de um conteúdo matemático, é importante a gente resgatar com o aluno, preparar boas perguntas, de tal forma que a gente consiga relacionar com o dia a dia do aluno, né, pescar ali, puxar dele aquilo que ele já sabe e fazer relação com o conteúdo, então, que nós temos que trabalhar. Nós já sabemos, por meio de várias pesquisas, que quando você puxa o conhecimento prévio do aluno, ele já vai estabelecendo relação com aquilo que você vai trabalhar em sala de aula. Organizar os alunos em agrupamentos produtivos. Claro que dentro das possibilidades daquilo que a sua sala de aula permite, a sua escola, você conhece as suas crianças, mas vamos tirar a carteira um atrás do outro, vamos propiciar esse trabalho em dupla, em trios, vamos quartetos, vamos propiciar esse momento de que a matemática seja um espaço diferenciado, para que ele possa absorver aquilo que está sendo proposto ali para ele, para que ele possa receber, né, essas propostas de uma forma mais tranquila, né? E aí ele colocar, então, ali todo o potencial dele em jogo para poder resolver as questões. Garantir materiais de contagem, como tampinhas, palitos, botões e outros. Nós vamos retomar isso um pouquinho mais para frente também aqui na nossa ATPC, mas quero já deixar aqui o realce da importância de que esses materiais de contagem estejam presentes dentro de sala de aula.
A criança precisa desse momento de manipulação. Não é só pela manipulação do concreto que ela vai construir relações. Existe um conceito que nós já temos trabalhado dentro da nossa rede, já faz um bom tempo, que é a relação dos campos conceituais, onde dentro do campo conceitual nós temos diversas estratégias, diversas situações, vários conceitos que vão sendo abordados, e conforme eles vão se interligando, a criança vai construindo o sentido daquele conceito que nós estamos trabalhando. Mas o material de contagem para essa criança é fundamental. E aqui quero deixar também ressaltado que dentro da sua sala de quarto e quinto ano, de acordo com a sondagem matemática que você fez, de acordo com o material que você tem aí de diagnóstico, muito provavelmente também ter esse material vai te facilitar o processo, para que você então comece com esse aluno a partir daquilo que ele precisa, para ele, que lhe falta, para onde ele precisa estar, tá certo? Garantir que os alunos entendam a comanda da atividade. Então, por isso, tenho falado muito dessa calma, para a gente poder pensar, planejar e para a gente poder aplicar essa atividade. Com certeza, é um momento de urgência, sim, mas ele é mais importante que toda a sua estrutura seja garantida, para que, então, o foco da atividade, de fato, alcance o seu objetivo. Então, vamos olhar, garantir que eles entendam a comanda da atividade, leia com eles 1, 2, 3 vezes. Nós sabemos, inclusive, que há muitas crianças que estão aí distribuídas de 3º a 5º ano, que estão com essa dificuldade de leitura. Então, professor, é necessário que você garanta o entendimento da atividade para trabalhar o conhecimento matemático. Shalimar, isso significa que ele não lerá sozinho? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu digo é que nesse primeiro momento, retomando esse processo de recuperação e aprendizagem que nós estamos aí empenhados para o ano de 2022, nós vamos garantir que nesse primeiro momento o aluno entenda a comanda. O que você quer que ele faça? Para que realmente ele consiga pôr em jogo o conhecimento matemático. Mas com certeza, né, a leitura caminha junto, porque você estará também trabalhando em língua portuguesa, vai trabalhar essa leitura com ele, até que ele tenha plena autonomia para realizar as atividades matemáticas. Socializar os procedimentos utilizados, permitindo que os alunos explicitem esses caminhos percorridos. Então, socializar procedimentos não é apenas em colocar o aluno na lousa, 3 diferentes formas de resolução e deixar lá exposto. É preciso que o aluno comente, que ele explique o caminho que ele fez, porque essa interação vai trazer na cabecinha do outro aluno que está ali sentado, então, a ampliação de repertório, onde ele vai poder enxergar as outras possibilidades de resolução. E é isso que nós temos trabalhado muito dentro da matemática, que o ensino dela não é linear. Ele é essa teia de conceitos e de atividades e de estratégias que nós vamos usando. Então, nesse momento, quando esse aluno ele expõe na lousa da maneira como ele fez, o que ele pensou e como foi, o outro aluno vai desenhando, então, esse processo também na mente dele. Pensando nisso, é importante nós olharmos para as habilidades essenciais que estão relacionadas com o sistema de numeração decimal. A princípio, aqui, eu não esgotei todas as habilidades, eu trouxe algumas delas para que nós possamos fazer uma leitura e observar que dentro do currículo, do nosso currículo, e dentro das habilidades essenciais que estão selecionadas, né, desse período de 2021, 2022, as que refletem a necessidade de trabalhar com o sistema de numeração decimal precisam ser lidas, aprofundadas, se necessário, precisam ser esmiuçadas ali no momento de ATPC que você tiver, ou de troca com seu parceiro de ano série. É importante que essas habilidades sejam conhecidas suas, tá ok? Então, vamos pensar aqui, então, logo, vamos começar pelo primeiro aninho. O sistema de numeração decimal, ele começa a ser trabalhado aqui, eu quero, inclusive, colocar um apontador aqui para a gente conversar. Ele começa a ser trabalhado no momento em que a gente vai mostrar ao aluno a utilização desses números. Na verdade, nós vamos clarear para o aluno que o nosso dia a dia está permeado desses números naturais e que eles são indicadores de quantidade. E como o nosso aluno pode fazer
o uso deles. Contar de maneira exata ou aproximada. A contagem é uma necessidade humana. Nossa matemática nasceu porque o ser humano tinha necessidade de quantificar quantidades, né? De colocar e, inclusive, de carregar o resultado dessa quantificação. E daí surgiram, então, formas de registro, que primeiro veio, nós sabemos aí na história da matemática, com pedrinhas, depois com marcas em madeira, né? E, por fim, então, nós tivemos a criação dos algarismos, tá? Na outra atividade, na outra habilidade aqui, nós temos, então, a contagem. Mas essa contagem aqui, da M02, MA02, fala contagem de maneira exata ou aproximada. A MA04, ela explicita contar a quantidade de objetos de coleções de no mínimo 20 unidades e apresentar o resultado por registro verbal e simbólico, tá? Então, já olhamos aqui no primeiro ano que a ideia é justamente já trazer essa primeira noção do sistema de numeração decimal, onde a criança vai aprender a realizar a contagem. Então, olha só, apresentar o resultado por registros verbais e simbólicos. Quando ela vai fazer o registro verbal, ela vai fazer uso do nome que se dá do número que está sendo usado para representar aquela quantidade. A forma simbólica pode ser tanto em forma de desenho, quanto ela já vai conhecendo, então, os algarismos, que é uma das características do nosso sistema de numeração decimal, que é escrita com algarismos. Então, nós vemos que o primeiro ano já vai trazendo essa base para caminhar, então, no sistema de numeração decimal. Se olharmos agora, então, para o segundo ano, nós vamos ver novamente, destas habilidades que foram selecionadas, a habilidade de contar. Mas aqui essa habilidade já é até 100 unidades. Então, professor, quando nós olhamos aqui, quando nós vamos planejar, nós temos que olhar tanto para a habilidade, quanto para o que eu vou propor ao meu aluno. É claro que essa habilidade aqui, eu coloquei, ela é do primeiro ano, tá? Mas ela está sendo retomada aqui no segundo ano. Então, a proposta não é contar até 20, como nós vimos lá no primeiro ano. O intervalo que se pede, a quantidade que pede para contar, já é avançando, pedindo para que o nosso aluno faça, então, esse registro também verbal e simbólico. Nós temos a questão da comparação. Nós vamos comparar números naturais de até 2 ordens. Então, trabalhar com essa comparação é uma estratégia para que nosso aluno vá compreendendo a contagem ascendente, descendente, ele vê quem vem antes, quem vem depois. Quem vem antes, então, ele é menor, quem vem depois, ele é um a mais, né? Ele é maior, e assim ele vai construindo o sistema de numeração decimal. Comparar, ordenar e registrar números naturais. Só que olha só, até a ordem das centenas. Peraí, Shalimar, você está me dizendo que eu tenho, dentro do segundo ano, uma habilidade que pede que ele faça a contagem até 100, e depois eu tenho uma que coloca para fazer a contagem até a ordem das centenas. Não dá para trabalhar as duas coisas. Então, nesse momento, precisa ficar muito claro que quando você olha para a sua sala, ela não é homogênea. Então, eu tenho lá dentro o meu aluninho que precisa ainda trabalhar esse registro de quantidade de coleções até 100 unidades. E, muito provavelmente, eu já tenho aquele aluno que está indo até a ordem das centenas, ele já está avançando. E a ideia é justamente que esse aluno que começa aqui até 100, ele caminhe e avance para poder, então, chegar na ordem das centenas. Só que, nesse momento, se nós olharmos nessa segunda habilidade, pela compreensão de características do sistema de numeração decimal. Então, não é simplesmente uma contagem. Se eu vou fazer uma comparação, se eu vou fazer uma ordenação, aqui então, professor, já é possível introduzir o conceito de que quando o algarismo muda de lugar, ele vai mudando de valor, e eu não preciso esperar que esses números atinjam um intervalo muito grande. O meu aluno precisa, se ele tem dentro de sala uma forma de fazer a contagem, de fazer uma comparação no concreto, essa comparação precisa acontecer. Ele precisa olhar, ele precisa comparar, ele precisa ordenar de que forma? Ordenar em grupos, e que grupos? Agrupamentos de 10. E ele precisa perceber, então, que esses agrupamentos, eles vão sendo organizados de acordo com a posição, e depois eu faço uso ali embaixo, eu posso mostrar com os algarismos, né, como vai mudando.
Então, o valor posicional e a função do zero, eu já começo a registrar aqui, ó, a chamar esse assunto em pauta já no meu segundo ano. No terceiro ano, nós temos a leitura, a escrita e a comparação de números naturais na ordem de milhar. Então, aqui no terceiro ano, vocês vão perceber que eu não coloquei a habilidade de retomada, ok? Então, quando você for lá no documento que nós temos as habilidades essenciais, você vai ver que o terceiro ano tem uma habilidade que antecede aqui, que é a habilidade do segundo ano, que precisa ser retomada e garantida para que então você dê sequência dentro dessa habilidade de leitura, escrita e comparação de números naturais até a ordem de milhar, tá? Identificar características do sistema de numeração decimal. Aqui, essa habilidade, ela já está, esse conteúdo, ele já está muito mais explícito, né? Nós estamos falando daqui de olhar para o sistema, parar nesse momento na sala de aula com muito mais foco nisso e trabalhar com os nossos alunos. No quarto ano, nós temos ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem da dezena de milhar. Temos ler, escrever e ordenar números naturais com pelo menos 3 ordens, observando o quê? As regularidades do sistema de numeração decimal. Na EF 04MA01B, nós temos reconhecer números naturais de 5 ordens ou mais e utilizar as regras do sistema de numeração decimal para leitura, escrita, comparação e ordenação. Então, vocês também vão perceber que aqui no quarto ano eu não retomei a do terceiro, mas no documento aqui consta a atividade do terceiro ano para retomada, porque você, professor do quarto ano, conhece sua sala, sabe onde o seu aluno está, sabe que seus alunos, cada um está num estágio, e todos eles precisam de trabalho para avanço. Então, nós vamos aqui ver que as habilidades, elas estão pontuadas para dar sequência depois desse trabalho anterior ali com a EF do terceiro ano, tá certo? E aí, trabalhar com eles o reconhecimento dessas ordens, mostrar por decomposição e composição. Então, aqui já tem um crescente dentro do quarto ano. É onde eu já olho aqui, por exemplo, que todo número natural pode ser escrito por meio de adições e multiplicações, por múltiplos de 10, para compreender, então, o sistema de numeração decimal. Aqui nós já temos uma outra característica do sistema de numeração decimal, na verdade, duas, que é o número pode ser composto e decomposto por adições, e ele pode ser composto e decomposto dentro dos múltiplos de 10, tá certo? E também dentro das multiplicações, é uma forma de decompor os números. Então, olha aqui, ó, essa primeira já fala, observar as regularidades do sistema de numeração decimal. Nós precisamos chamar a tônica, então, ali dentro das atividades, olhar para dentro do Aprender Sempre, para dentro do livro didático, com uma atividade que realmente, gente, esteja de acordo com essa habilidade, ou então para o EMAI, e propor ao nosso aluno o desenvolvimento, né, a realização da atividade, mas na retomada, o professor já conhece essas características do sistema de numeração decimal e ele já prepara intervenções, boas perguntas, para poder, então, chamar a atenção do aluno para essas características do SND. E aí, então, esse aluno vai fazendo essa relação, vai estabelecendo isso e consolidando, então, o conhecimento dele. Por fim, nós temos aqui no quinto ano, e não significa que essa seja a única, mas eu quis trazer para vocês uma que falasse desse sistema de numeração decimal e o caminho que vai acontecer. Também aqui, ó, eu já coloquei a do quinto ano, mas o percurso é o mesmo. Quando eu olho no material, eu tenho a atividade que vem antes, lá do quarto ano, para eu retomar, para eu poder olhar com os meus alunos e então caminhar para esta aqui, ler, escrever e ordenar. Só que agora no quinto ano, não são mais os números naturais, são apenas, também são os números racionais e na forma decimal. Nós sabemos também que caminha para a forma fracionária, porém, nesse primeiro momento, pensando nesse processo de recuperação e aprofundamento, nós vamos ter como tônica, então, a questão dos números racionais, com a compreensão das principais características do sistema de numeração decimal, e utilizando como recurso a composição, a decomposição e, olhem aqui, a reta numérica, tá? Então, esse daqui também vai ser um outro dispositivo que você vai colocar na sua sala de aula para que o aluno consiga entender
por que eu utilizo a vírgula e o que significa esse número decimal. O que é esse número depois da vírgula? Então, é uma parte menor que um inteiro, tá? Então, a reta numérica será o seu apoio nesse momento aí com o quinto ano para trabalhar os números racionais. Gente, é claro que isso não esgota as habilidades essenciais. Aqui faz necessário, como eu disse, no momento que você for planejar, que você estiver com seu aluno, com seu colega, professor aí de ano série, ou mesmo se for em um ATPC coletivo, pontuar e estudar isso para que a gente consiga, então, fazer o aluno avançar dentro do sistema de numeração decimal. Então, na sequência, eu quero trazer rapidamente as características do sistema de numeração decimal, professor, que já estão pontuadas, foram pontuadas ali nas habilidades, mas eu vou deixar aqui um pouquinho mais resumido e aparente aqui, para que você consiga, então, realizar esse estudo com o grupo. No final, você tem dentro do PPT, que vai ficar disponível aí para vocês também, no momento que vocês assistirem, vai ter o link, e vocês podem acessar a bibliografia que foi utilizada, e também pegar essa bibliografia, mas para poder estudar e complementar. A compreensão do sistema de numeração decimal é fundamental nos anos iniciais. Nós precisamos que o aluno entenda que uma das características é que ele é aditivo, ele é decimal, ele é posicional, ele é escrito por algarismos e ele é multiplicativo. Eu consigo compor e decompor os números, não apenas nos múltiplos de 10, mas eu também consigo fazer outras decomposições utilizando a multiplicação. Então, vamos olhar um pouquinho para cada um deles aqui. Escrito por algarismos. Então, nós vamos observar que esse é um trabalho que começa lá no primeiro ano. Nós vimos na habilidade que o aluno precisa fazer registros verbais ou por escrito. E ele começa, então, a compreender que a quantificação que ele faz oralmente, o 0, 1, o 2, o 3, ele pode, então, registrar isso com estes algarismos. No nosso sistema de numeração decimal, apenas esses 10 algarismos são necessários e nós podemos registrar qualquer número com eles. A segunda característica é que ele é decimal. Nós trabalhamos com agrupamentos de 10, de 100, de 1000, 10.000 e assim por diante. É muito importante entender isso porque toda vez que o algarismo vai mudar de posição, ele só muda de posição por quê? Porque fez-se um agrupamento maior, aquele agrupamento vezes 10 e assim por diante. Então, isso daqui, no momento que eu vou discutindo com a minha sala, que eu vou conversando, eu preciso chamar atenção para isso e reforçar, então, essa característica de agrupamento. Por último, nesta tela, nós temos o valor posicional. Os algarismos mudam de valor se mudam de posição. E aqui, dentro das atividades propostas, nós sabemos que existem situações, por exemplo, em que são dados 3 algarismos e uma das atividades muito boas é pedir para que os alunos montem o maior algarismo possível ali. Então, ele tem que fazer uso desse conhecimento, de que se ele mudar esse algarismo de posição, ele vai ter um número, e esse número pode mudar o valor dele. Ele pode ser o maior, ou ele pode ser o menor, ou ele pode ficar no meio termo. Por isso, nesse momento, feita essa atividade, vamos para a lousa. Traz ali no coletivo, coloca os alunos para conversarem. Se os seus alunos ainda precisam trabalhar bem essa questão da mudança de valor quando muda de posição, vamos conversando com eles. Então, se eu tenho 823, eu tenho 832, e aí eu vou discutindo essa mudança do 2 e do 3 de lugar, o que é que vai acontecendo, por que há essa mudança, qual é a diferença. Na sequência, então, nós temos a questão que podemos escrever os números na forma de adição. Esse momento aqui de composição e decomposição, que nós vemos em várias habilidades, nós temos, inclusive, a possibilidade de entrar nos algoritmos a partir dessa decomposição. Então, vamos entender assim, nós estamos começando a conversa pelo sistema de numeração decimal, e nós sabemos que é importante que o aluno consiga depois fazer os algoritmos, sim, mas ele tem que fazer entendendo o sistema de numeração decimal, o porquê a contagem é feita daquela maneira, porque eu recorro à ordem superior para conseguir realizar uma subtração, por que eu faço esse esquema. O algoritmo ele surgiu para facilitar o processo,
mas ele não é o fim de tudo. Para chegar nele, eu tenho um caminho. E nós precisamos, então, enquanto escola, nesse processo ali do 3º ao 5º ano, olhar nesse momento de recuperação e entender que não adianta eu partir para o algoritmo se meu aluno não compreendeu a questão do sistema de numeração, se ele não entendeu, então, a decomposição desse número, que é onde ele vai caminhar para chegar ao algoritmo tradicional. Nós temos também o princípio multiplicativo, e dentro do princípio multiplicativo, nós podemos escrever os números dessa forma. Vamos entender que essa é uma forma de escrita, tá? Porém, como o nosso sistema de numeração, ele é decimal, então ele pede o registro na forma decimal. 4 vezes 5 é 20. É uma forma, né, de eu responder. 2 vezes 10 é 20. Também é a mesma quantidade. Mas o meu sistema de numeração decimal, ele pede um registro na forma decimal. Então, é por isso que eu uso 20. A mesma coisa aqui em cima. 5 mais 5 mais 5 mais 5 é 20. Mas meu sistema de numeração, no registro e no uso do dia a dia, ele não usa essa forma. Ele usa, então, a forma do agrupamento. Tá bom? Então, professor, isso daqui você vai trazendo, vai discutindo com o aluno, vai exemplificando na lousa, vai socializando isso de forma coletiva, né? Vai pedindo para que os alunos expressem o que estão entendendo. Quando o aluno fala sobre o que ele ouviu, o que ele está aprendendo e o que ele fez, nesse momento, ele está tendo um processo de metacognição ali, que ele está pensando sobre o que ele pensou. E isso vai trazendo para ele uma ampliação, né, desse conhecimento, e muito importante. Então, ficou aqui, nós fizemos um resumo, foi muito breve, mas vocês podem também caminhar junto com o grupo dentro da bibliografia que nós deixamos aqui no final, que eu deixei para vocês, e estudar isso com maior profundidade. Nesta sequência, vem então uma pergunta. Nós já olhamos para a importância de se trabalhar um sistema de numeração decimal, nós já olhamos para as habilidades que estão sendo propostas e olhamos quais são essas características do sistema de numeração decimal e chegamos finalmente à sala de aula, né? O que garantir na sala de aula? Então, hoje, dentro do 3º e até o 5º ano, nós vamos precisar garantir esse ambiente matematizador. Shalimar, eu já tenho muitas coisas de matemática dentro da minha sala. E aí eu ressalto que nós precisamos pensar onde os nossos alunos estão. Por exemplo, se nós temos dentro das salas de 1º e 2º ano o quadro de apoio, é claro que eu preciso olhar para o meu 3º, 4º e 5º, e se meu aluno ainda precisa do quadro de apoio de 1 a 100, esse quadro precisa estar lá. Ele precisa fazer parte ali desse local de trabalho, onde você vai trabalhar com ele, você vai chamar atenção, onde vai ser realmente o apoio para o aluno. Preciso ter também outros quadros. Dependendo da sua sondagem, você observou, por exemplo, que seu aluno está com dificuldade, né, do 0 intercalado. E aí, como eu faço? Geralmente, na sala de aula, nós temos até o 100. Neste momento de recuperação e aprofundamento, você pode buscar um quadro, e aqui eu estou mostrando para você que é apenas um intervalo de 100 a 200, não tem o porquê você fazer um quadro de 1000, mas aqui nesse momento, olha só, ele está justamente, tem aqui dentro desse quadro, esse ponto que é o 0 intercalado, para começar a ir trabalhando com o aluno. Então, se você já está caminhando na discussão de que o número mudou de posição, ele vai mudar de valor, dentro da posição, se não houver nenhum agrupamento, quem representa o fato de não ter nenhum agrupamento? É o 0. Essa função do 0 precisa ser retomada e ser explicitada, porque a dificuldade do aluno com o 0 intercalado é ele entender que ele demarca uma ordem. Ele está mostrando que ali, ainda que por exemplo, nesse exemplo aqui do 101 ao 109, ainda está presente a ordem das dezenas, porém não temos a existência de um agrupamento nela. Então, essa retomada é importante, professor. Outras coisas, retas numéricas, para que os alunos consigam visualizar o antes, o depois, fazer as atividades, né, de cálculo, e que o aluno pode realizar as adições pela reta ou as subtrações. Eu também preciso ter calendários, e esses calendários precisam ser do ano, precisa ser do mês,
e eu começar a explicitar com ele, verbalmente, oralmente, sobre as questões de bimestre, trimestre, fazendo ele estabelecer essas relações com esses períodos de tempo, tá? Outro importantíssimo aqui é a caixa matemática, professores. Então, ó, dentro desse momento em que nós estamos, é claro, nós já temos esse trabalho, muitas escolas, inclusive, já têm dentro dos armários, os professores já fazem uso, né? Mas se você está aí num espaço novo, é legal que você monte esse material, que você tenha esses materiais aqui, que a escola se organize, porque são materiais manipulativos e que, como eu disse, sozinhos não vão fazer o aluno avançar, porém, você, professor, observando e vendo cada uma dessas coisas, né, trabalhando com ele, então encaixando tanto as intervenções, as boas perguntas, mais o material manipulativo, né, é que ele vai ter esse avanço promovido. Então vamos para a prática, né? Nesse momento, eu pensei da gente conversar a respeito de uma atividade em específico, olhando para a recuperação e aprofundamento. Como nós falamos do sistema de numeração decimal, e nós sabemos que um dos problemas com a sondagem que foi feita é a questão da escrita dos números, então nós vamos conversar aqui sobre a proposta de atividades para que o aluno registre os números, para que ele vá pensando sobre a construção desse número e, consequentemente, também sobre a questão do sistema de numeração decimal. Então, uma das coisas é importante ressaltar que não é a escrita dos 100 números aqui, por exemplo, de 1 a 100, que vai garantir ao aluno a aprendizagem disso que nós falamos antes, que nós retomamos esses conceitos, essa questão do sistema de numeração decimal. O aluno precisa estabelecer relações. Eu preciso chamar a atenção para que o aluno entenda, por exemplo, nesse quadro, as pistas que vão sendo dadas. Nessa coluna aqui, por exemplo, os números terminam com quanto, né? E de linha para linha, então, vai subindo de quanto em quanto, né? Ou eu posso explicitar para ele aqui dentro da linha. Na verdade, aqui eu já vou explicitar que número começa. E o meu aluno começa, então, a perceber que esse quadro aqui pode e deve auxiliá-lo dentro do que ele precisa. Então, ele não precisa ter tudo ali escrito. Shalimar, num primeiro momento, ele não dá conta e eu vou deixar o quadro numérico ali presente na sala de apoio. Ok, isso mesmo, né? Nosso aluno precisa estabelecer essas relações, mas ele não tem que fazer adivinhação. Então, você vai deixar o quadro, vai pontuar para ele, mas você vai propor novamente a atividade e aí você vai tirar o quadro numérico para que ele pense, então, nas dicas que estão pontuadas aqui, tá? Ah, mas eu vou dar o mesmo quadro numérico? Não, você pode trabalhar a sequência de uma outra forma. E é isso que eu gostaria de colocar aqui para a gente. Inclusive, peço que vocês entrem depois no link e falem o que vocês acharam dessas atividades que estão sendo compartilhadas e explicitadas e se ajudou vocês na sala de aula. É muito importante isso, né, para a gente continuar aí trabalhando junto e desenvolvendo aí outras formações que vão auxiliar você, professor, na sua sala de aula. Vamos pensar, por exemplo, nessa atividade aqui, em que agora eu já pego números específicos, tá? Mas eu já vou pontualmente aqui onde eu preciso que esse número, o meu aluno tenha, então, a visão do que acontece com ele dentro do quadro numérico, acima, abaixo, à esquerda e na direita. Vocês estão vendo que aqui na atividade, por exemplo, está proposto, está com um quadro de apoio. É claro que a sequência disso é sem quadro de apoio. É o aluno fazendo, então, tendo a visualização já interna, ele ter se apropriado desse quadro para poder, então, realizar a atividade. Uma outra forma de apresentar, inclusive, você pode estar falando, Shana, mas está apresentando coisas apenas de até 100, então isso é para quê? Para o primeiro e para o segundo aninho? Não, você vai propor a mesma atividade e é só você ampliar o intervalo que está sendo proposto, tá? Então, nesse caso aqui, ó, 560, 740, 980. Ó, o quadro numérico começa no 200. Para compor os demais números, né? Neste caso, acrescentamos 30 unidades. Como ficaria esta parte do quadro? Então, olha que proposta de atividade legal que pode estar sendo. Você pode mudar também essa comanda, porque aqui ele teria que caminhar numa regularidade, 230, 260, 290. Você também pode mudar essa comanda, tá certo?
Para o aluno que tem dificuldade com o zero intercalado, então veja, dentro de um espaço de 200 a 300, você só tem uma linha que vai tratar do zero intercalado, que é o do 200 em sequência, que é o 201, 202, 203 e aí por diante. Então, o que nós queremos? O foco não é o aluno entender o zero intercalado, ele conseguir realizar a escrita do número, então eu foco dentro da atividade nisso, tá certo? Dando sequência, esse daqui é um quadro bem interessante, já pode ser colocado, proposto numa forma de desafio para os alunos, e aí, nesse momento aqui que eu selecionei essas atividades, foi justamente pensando que o professor tem algumas coisas que ele pode colocar na lousa, ele não precisa necessariamente, você não precisa usar folhas de sulfite, mas você pode propor essa atividade aqui de uma maneira em que ele tenha que pensar no quadro de valor e você propõe um intervalo para que ele faça a escrita. Então, o professor, nesse momento, professor, você coloca aqui, ó, ele está aqui dentro do 30, aqui ele está aqui com 50, mas você pode ir para centenas, você pode ir para unidades de milhar. Gente, isso aqui é você, professor, conhecendo e planejando com a sua sala de aula, né? Então, aí o aluno precisa pensar em quem vem antes, ele precisa pensar nessa sequência, mas logo depois ele precisa visualizar as linhas abaixo, né? Então, tudo isso vai trabalhando com a habilidade e mexendo com as questões do sistema de numeração decimal. Gente, as discussões que foram realizadas até esse momento, né, o que foi trazido, validou seus conhecimentos, provocou novas reflexões, quais foram? Então, eu convido vocês a entrarem aqui, vocês podem entrar pelo QR Code, ou vocês podem registrar aqui também pelo link de interação, acesse, escreva ali o que você achou, né? Dentro desse processo de recuperação e aprofundamento ali do 3º ao 5º ano, quais são suas necessidades, quais as dificuldades que você tem sentido com a sua turma, e isso vai servir de subsídio para a gente poder pensar, então, aí nas próximas ATPCs, nas nossas formações, em como nós podemos auxiliar para que vocês sejam atendidos e amparados realmente, porque nós sabemos que não é um momento simples, é um momento difícil, porém nós não queremos que vocês sintam-se angustiados e que isso seja o empecilho da criança avançar. Acalmem-se, nós também estamos aqui com vocês, a nossa proposta é de estudo, é de auxílio, vocês têm também o acesso a gente pelo WhatsApp, vocês podem ligar direto na mesa, o 3772-2735, vamos conversando, né, e a gente vai trabalhando aí para promover o avanço do aluno, tá certo? Deixo aqui as referências bibliográficas que nós usamos, tá certo? E quero deixar então a vocês a minha gratidão. Para a gente poder finalizar esse momento, eu quero agradecer, espero que tenha sido produtivo, espero que tenha trazido novas ideias para você, tenha trazido essas novas reflexões. E conte conosco. Até a próxima TPC.